Pessoal, vamos lá então, né? Bom dia a todos aí, né? Obrigado pela presença. Hoje é o nosso segundo dia aí do evento aí organizado pelo projeto Desmistificando a Astronomia, nossa segunda semana astronômica, né? E com o tema aí, os grandes temas da astronomia em debate. Hoje nós temos aí três palestras, né? Ministradas pelos integrantes do projeto, né? O Cauã, Igor, a Mari, a Isa, Lavínia e Gustavo. Daqui a pouco eles, né, durante a palestra deles, eles vão se apresentar em mais detalhes, tá bom? E, né, hoje, dando aí continuidade, nós vamos poder aí debater um pouquinho mais alguns tópicos específicos da astronomia. Então, assim, a palestra deles tem uma ordem de construção aí do conhecimento, então uma está amarrada à outra, então tá bem interessante aí. E a dinâmica, né, da apresentação, primeiro eles apresentam, após a apresentação nós temos 10 minutos para perguntas, 5 minutos para a gente beber uma aguinha lá, tá bom? E aí nós retornamos com a próxima palestra. Ao final da palestra sobre o universo, aí nós vamos deixar o tempo livre, tá bom? Uma discussão geral. Show de bola? Aí, sem tempo estipulado, aí todos aqueles que tiverem interesse para um debate mais aprofundado, a gente aprofunda e também responde as perguntas que não foram possíveis serem respondidas inicialmente. Perfeito? Então, obrigado a todos pela presença e eu passo aí a palavra para a Isa e para o Cauã. Boa palestra, pessoal. Oi, gente, eu sou o Cauã e eu sou do segundo ano de informática. E hoje eu vim aqui com a Isa para apresentar para vocês um pouco sobre as galáxias. Oi, gente, eu sou a Isa. Eu vou compartilhar a palestra, a apresentação com vocês, e aí eu me apresento melhor. Bom dia, gente. Eu sou a Isabelle Souza, estou no terceiro ano de informática, faço parte do projeto Desmistificando a Astronomia, e hoje, sob a orientação do professor Sebastião, eu e o Cauã, nós vamos ministrar essa palestra para vocês com o tema de galáxias. Hoje em dia, quando a gente pensa em galáxias, nós já temos uma ideia de que é um sistema muito grande, maior que nosso sistema solar, por exemplo. Mas é interessante a gente observar como surgiu essa noção de galáxia que nós temos hoje. Antigamente, antes de 1609, as observações eram feitas somente com o olho. Não havia nenhum instrumento para apontar para o céu e estudar o cosmos. Mas em 1609, Galileu descobriu que alguns marinheiros utilizavam uma luneta para enxergar ao longe. E ele resolveu construir uma luneta para observar o céu. E aí, com essa atitude, hoje ele leva o título de primeira pessoa que utilizou de um instrumento para investigar o cosmos. Com essa curiosidade que ele teve, ele fez diversas descobertas muito importantes para a astronomia. Para dar exemplo de algumas, a gente tem as crateras e montanhas na Lua, que naquela época imaginava-se que a Lua era uma esfera perfeita. E ele provou que não, ele fez diversos desenhos até muito interessantes, que eu recomendo vocês procurarem depois, que mostram essas irregularidades na Lua. Além disso, ele também apontou a luneta no céu e viu um ponto. E aí, ao redor, ele viu mais 3 pontinhos. Na verdade, a gente está falando de Júpiter e 3 de suas luas. Aí a gente tem essa imagem para exemplificar, mas não foi assim que Galileu viu exatamente. Essa imagem ela é mais atual, então ele viu com uma qualidade um pouquinho inferior, mas é só para ilustrar. E por que essa descoberta foi importante?
Galileu, quando ele viu esses 3 pontinhos, ele estudou eles por um tempo e percebeu que eles orbitam Júpiter. E essa descoberta contribuiu para a substituição do modelo geocêntrico, que consistia na ideia de que a Terra é o centro e todos os planetas orbitam ela, para o modelo heliocêntrico, que é o modelo que a gente utiliza atualmente. Então assim, foi de extrema importância para essa descoberta para a época. Além disso, Galileu ele também teve a curiosidade de apontar a sua luneta para a mancha da Via Láctea. E devido a essa atitude que ele teve, ele viu muitas estrelas que não eram visíveis a olho nu. Então, em 1608, eles tinham uma ideia de que eles viviam na Via Láctea, que na época era o que eles entendiam por universo. Mas era uma Via Láctea menor ainda do que a Via Láctea que a gente conhece hoje. Então, com essa atitude de Galileu, a ideia do universo deles já aumentou um pouco. Progredindo um pouco mais na linha do tempo, até 1923, como eu disse, acreditava-se que o universo era somente a nossa Via Láctea. Mas com o desenvolvimento de telescópios, começaram a enxergar corpos, que na época eles chamavam de nebulosas, só que na verdade eles já conheciam e já observavam várias galáxias, mas eles imaginavam que eram nebulosas dentro da nossa Via Láctea, porque naquela época não existia um sistema de medição para descobrir se algo estava além da nossa Via Láctea. Então, o Hubble, o famosíssimo astrônomo Hubble, que depois foi até homenageado com um telescópio que leva o seu nome, ele foi estudar esses objetos que eles chamavam de nebulosas. Então, ele fazia parte de um projeto de astronomia e utilizou um telescópio que fica no Monte Wilson, em Califórnia. E esse telescópio, é interessante a gente comentar que ele tem 2,5 metros de diâmetro. Então, é um telescópio muito mais potente comparado ao de Galileu. E aí, ele apontou para a nebulosa de Andrômeda. E quando ele apontou, ele viu que no centro da nebulosa não era possível enxergar estrelas, porque é uma região muito densa, tem muito gás e poeira nesse centro aqui. Então, ele não conseguiu enxergar, e até hoje ainda é muito difícil para estudar essa área. E aí, o que o Hubble fez? Ele buscou uma alternativa e achou uma cefeida na periferia de Andrômeda. Uma cefeida é um tipo de estrela especial que a gente utiliza para medir distâncias. E a gente consegue medir essa distância porque ela tem um período característico de brilho. E aí, ele utilizou dessa técnica, que foi inventada por uma mulher que se chama Henrietta Leavitt, e estimou que essa cefeida estava a 1 milhão de anos-luz da gente. Só que, na verdade, fazendo os cálculos hoje em dia, a gente sabe que essa cefeida está a 2,3 milhões de anos-luz. Mas o número que ele descobriu na época, 1 milhão de anos-luz. O que isso nos leva a concluir? Bom, pensa comigo. A nossa galáxia, ela tem um diâmetro de 100 mil anos-luz. Então, quando você acha uma coisa que está a 1 milhão de anos-luz, você pode deduzir que essa coisa está além da nossa Via Láctea. Então, ele concluiu que essas nebulosas que eles conheciam, na verdade, eram sistemas independentes, eram outras galáxias. E com isso, a noção do universo aumentou drasticamente. Eles conheciam diversas e diversas nebulosas na época, e pegar aquelas nebulosas e passar a chamar elas de galáxias aumentou muito essa noção de universo. Mas então agora que nós descobrimos que existem galáxias, a gente precisa responder o que é uma. Uma galáxia é um sistema de objetos astronômicos que contém estrelas, remanescentes de estrelas, buracos negros, gás e poeira ligados gravitacionalmente. Em 1995, um astrônomo chamado Robert Williams,
Esse cara, ele era diretor de um projeto de pesquisa do cosmos e ele tinha uma quantidade de horas que ele podia utilizar o telescópio Hubble. E aí ele resolveu pegar essas horas e realizar um experimento. Vocês estão vendo essa forma aqui, amarelinha aqui? Se vocês repararem, ao redor dá para ver que tem vários pontinhos, várias estrelas, mas aqui dentro não tem nada, não dá para enxergar nada. E aí, o seu experimento consistiu em apontar o telescópio para essa direção, que é a direção da Ursa Maior, e deixou ele lá por 10 dias. E o que esse nada revelou para a gente? Revelou milhares e milhares de galáxias. Então, nessa imagem, a gente tem 3.000 galáxias. Então, só para a gente ter uma noção do tamanho do universo, só nesse pequeno espaço tem 3.000 galáxias. E cada galáxia já é um sistema gigantesco, sabe? E hoje em dia, ainda se estima que exista 10 bilhões de galáxias. E nessa foto a gente só tem 3.000. Então, realmente é uma coisa enorme e imensa o nosso universo. E só uma curiosidade sobre essa imagem, a gente pode ver uns brilhinhos mais puxados, por exemplo, aqui, aqui e aqui, que não são galáxias, são estrelas da nossa Via Láctea, que ficam no caminho quando o telescópio está observando. E aí, por conta da dispersão da luz, ele causa esse efeito mais alongado nas pontinhas, sabe? Então, voltando ao astrônomo Hubble, quando Hubble estudou e descobriu que existiam galáxias, ele resolveu classificá-las. Essa classificação a gente utiliza até hoje como padrão. Então, nós temos as galáxias elípticas e as galáxias espirais. As elípticas são galáxias esferoidais, com esse formato, e, de acordo com a sua classificação, ela vai tendo um achatamento nos polos. Já as espirais, elas têm esses grandes braços característicos. E a gente também tem esse zero, que é uma galáxia híbrida. Ela tem muita característica de uma galáxia elíptica, por causa desse achatamento nos polos, mas também é possível observar que talvez haja a formação de braços aqui e aqui, caracterizando uma galáxia espiral. Aprofundando mais sobre as classificações, as galáxias elípticas, elas possuem um formato esférico. É o tipo de galáxia mais encontrado no universo, na proporção 3/4. Possuem pouco gás, pouca poeira e poucas estrelas jovens. E são subdivididas de acordo com o seu achatamento, como eu mostrei aqui. As galáxias espirais, elas são divididas em 2 tipos, e cada tipo ainda tem 3 subclassificações. Então, a gente tem que são as galáxias espirais, a SA, que possui um núcleo grande, bem definido, e braços curtos e enrolados, a SC, que tem um núcleo pequeno e braços bem abertos, e a SB, que é uma intermediária entre elas. A gente tem essa imagem aqui da galáxia Messier, é uma imagem real, a galáxia Messier 96, e ela ilustra uma galáxia espiral. Mas nós também temos outros exemplos aqui. Então, como eu disse, a SA, núcleo bem definido e braços bem enrolados, SC, braços mais abertos, e a SB, intermediária entre elas. Como eu disse, a gente tem uma outra classificação de espirais, que são as espirais barradas. Elas recebem esse nome especial por conta dessa barra característica do seu núcleo. Então, a gente pode ver aqui nessas imagens. A classificação ela segue a mesma lógica. SBA, braços curtos e enrolados. SBC, braços bem abertos. E SBB é a intermediária entre elas. Outra coisa que é importante comentar também é que as espirais não barradas, os braços, eles nascem do núcleo. Então, dá para ver aqui, nessa imagem aqui dá para ver mais claramente. Os braços, eles nascem do núcleo. Enquanto que nas barradas,
os braços eles nascem de uma das pontas das barras. Então aqui, por exemplo, também. Então, é isso, gente. Agora o Cauã vai continuar a apresentação para vocês. Como a Isa disse, nós podemos encontrar alguns padrões, no formato das galáxias. Ela mostrou aqui as galáxias elípticas e as galáxias espirais, que são divididas em barradas e não barradas. Porém, além dessas classificações, nós possuímos um tipo especial de galáxia, que são as galáxias irregulares. As galáxias irregulares, diferente das elípticas e das espirais, elas não possuem uma forma bem definida e nem um padrão. E esse formato ele é devido à interação com corpos celestes massivos ou outras galáxias que estejam passando por perto. Entre as galáxias irregulares, nós temos duas subclassificações, que são elas a irregular de tipo 1 e a irregular de tipo 2. A galáxia irregular de tipo 1, elas apresentam algum tipo de organização, como, por exemplo, o início de um braço, ou então podemos ver algo semelhante a um núcleo, como a gente pode ver na galáxia esquerda, a NGC 4449. Já a irregular de tipo 2, ela não possui essa organização, e você pode ver que ela é bem mais desorganizada do que o resto. E aqui a gente vai falar um pouco sobre nossa galáxia mãe, que é a Via Láctea. Aqui, pela foto, a gente pode ver que ela é uma galáxia espiral barrada, e aqui a gente pode ver braços bem definidos e um núcleo de tamanho médio. E aqui no centro uma barra que atravessa seu núcleo. E aqui do lado a gente pode ver algumas informações interessantes sobre ela. O seu diâmetro é de aproximadamente 100 mil anos-luz. Sua massa estimada é de 100 bilhões de massas solares, e além disso ela possui cerca de 100 bilhões de estrelas. E a galáxia mais perto de nós é a Andrômeda Maior. E uma curiosidade é que, de acordo com algumas observações feitas, podemos presumir que a nossa galáxia está em rota de colisão com Andrômeda. Isso pode parecer um pouco assustador no começo, mas não é algo tão problemático quanto parece. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre esse fenômeno. Aqui a gente pode ver a maior galáxia conhecida atualmente, a IC 1101. Para termos uma comparação visual, aqui ao lado nós temos algumas outras galáxias. A IC 1101, ela possui 6 milhões de anos-luz, enquanto que a Via Láctea aqui no canto tem apenas 100 mil anos-luz. Isso é para termos uma comparação numérica do tamanho dela. E aqui a gente tem a menor galáxia conhecida, que é a SEG-2. Ela possui uma massa em um raio de meia-luz de apenas 150 mil massas solares, que é um valor bem pequeno para uma galáxia. E, além disso, ela possui o seu raio de meia-luz. Espera. Ela possui uma massa de 150 mil massas solares e um raio de meia-luz. E, para quem não sabe, o raio de meia-luz é o raio onde está concentrada metade da luz emitida por uma galáxia. Se lembram quando eu disse que a nossa galáxia está em rota de colisão com Andrômeda? Então, atualmente é possível vermos uma colisão entre galáxias. E a partir disso a gente pode entender um pouco mais de como ocorre esse fenômeno. As galáxias em colisão são essas na imagem, que é a NGC 2207 e a IC 2163. Por conta da diferença de massa, a, a NGC 2207 ela provoca uma distorção na galáxia menor. A gente pode ver aqui que essa interação ela resulta numa ejeção de gases e estrelas aqui na borda.
Essa ejeção tem uma distância de 100 mil anos-luz, que é essa deformação aqui no canto. E aqui a gente tem uma simulação de como ocorre essa fusão de galáxias. Aqui no começo, a gente pode ver que as galáxias elas se atravessam ali. E além disso, a galáxia mais massiva, ela acaba roubando algumas estrelas da galáxia menor. Depois que elas se atravessam, elas voltam a se encontrar. Só que nesse momento, quando elas se encontram novamente, as estrelas elas começam a se reorganizar ali e as duas galáxias elas deixam de existir para formar uma galáxia completamente nova. Vale ressaltar que a fusão entre duas galáxias espirais, como foi o caso do vídeo, elas resultam na formação de uma galáxia elíptica, como a gente pode ver aqui. Todas as galáxias conhecidas possuem estrelas com idade entre 10 a 11 bilhões de anos. Isso nos leva a crer que sua formação teve início nesta época. Um modelo para a formação das galáxias é a coalescência de galáxias, galáxias menores, que basicamente é a fusão de pequenas galáxias que vão se fundindo até criar galáxias maiores, como a gente conhece atualmente. Um exemplo disso é a colisão entre as galáxias NGC 2207 e a IC 2163, que a gente viu há pouco. E aqui tem um vídeo que simula um pouco da formação das galáxias. No início, a matéria ela começa a se agrupar aos poucos, por conta da força gravitacional. E essa matéria ela começa a formar algo semelhante a pequenas galáxias. E aos poucos, outras dessas mini galáxias vão se fundindo até que ela começa a tomar uma forma das galáxias que nós conhecemos atualmente. Aí aqui a gente já pode ver que a galáxia que se formou é uma galáxia espiral. Mas como que as galáxias são distribuídas pelo universo? Nós temos três formas de distribuição de galáxias. Seguindo da menor para a maior, nós temos o grupo, que é um conjunto que possui até 50 galáxias ligadas gravitacionalmente. Temos o aglomerado, que é um conjunto com centenas ou até milhares de galáxias. E por último temos o superaglomerado, que é formado por vários aglomerados juntos. E aqui do lado a gente pode ver o que chamamos de grupo local, que é o grupo galáctico com o qual nossa galáxia está presente. Aqui com o nome vermelho a gente tem a nossa Via Láctea. E para conseguirmos localizar, nós temos aqui Andrômeda, que é uma galáxia bem conhecida. Aqui nessa foto direita, a gente pode ver uma foto de como nós vemos o universo. Só que só olhando para ela, é impossível dizer quais corpos estão mais distantes e quais estão mais perto. Pensando nisso, alguns projetos se uniram para tentar criar um mapa 3D do universo. O resultado
é esse que vocês estão vendo aí agora. Esse mapa ele foi feito para termos uma melhor noção visual de como é o universo. Cada um desses pontos representa uma galáxia. E ele representa, é, ele representa o universo que vemos a uma distância de até 2 bilhões de anos-luz. Aqui no centro nós temos a Via Láctea, e se afastando aqui até chegar à porta, nós temos galáxias que chegam a 2 bilhões de anos-luz de distância de nós. E a gente pode ver que os aglomerados e superaglomerados, eles formam grandes filamentos, que parecem com uma rede neural. E também existem enormes espaços vazios. Cerca de 90% das galáxias ocupam menos de 10% do volume do espaço. Mas atualmente ainda não existe uma resposta concreta para o porquê delas estarem distribuídas dessa forma. Bom, pessoal, essa foi nossa palestra. E agora, como o professor Sebastião falou, a gente vai ter uns minutinhos para responder as dúvidas que vocês mandaram aí no chat. Bom, muito obrigado pela palestra. Acredito que todo mundo deva ter gostado, ou pelo menos ter perdido alguma dúvida que tinha sobre o assunto. E sobre essa palestra, já aproveitando o tempo de perguntas, eu tenho uma pergunta. Seguindo o modelo da coalescência de galáxias, não deveria existir apenas galáxias elípticas, já que fusão entre galáxias dá origem a uma galáxia elíptica? Bom, as mini-galáxias, como eu chamei na apresentação, elas estão mais para pequenos aglomerados de estrelas. E por serem muito pequenas e possuírem pouca massa, a dinâmica delas é uma diferente da dinâmica que a gente vê hoje. Por isso que durante a reorganização das estrelas, ao invés de elas tomarem uma forma elíptica, elas começam a criar um padrão espiral, que cria aqueles longos braços que a gente viu, que a Isa mostrou para vocês. Entendi, obrigado. Agora temos a pergunta, deixa eu olhar aqui, do Gustavo. Ô Igor, deixa eu te interromper aqui. O Isa ou o Cauã, mantém a apresentação de vocês, para que a gente possa visualizar um pouquinho melhor. Calma, você pode deixar compartilhando? Obrigada. Ok. Agora, continuando, a pergunta do Gustavo foi: por que as galáxias possuem cores diferentes? Então, essas cores diferentes, elas se dão devido ao tipo de estrela predominante naquela galáxia. Então, por exemplo, quando a gente vê uma galáxia azulada, a gente sabe que as estrelas que estão lá são mais jovens. E quando a gente vê uma galáxia mais avermelhada, amarelada, são estrelas mais velhas. E quando a gente vê uma imagem que tem cores mais exóticas, tipo um roxo, aquilo lá são filtros que os astrônomos usam para observar certo gás, para identificar certo gás que eles querem estudar. Então, é isso. A próxima pergunta é do Jonathan. Quantas são as galáxias do universo? Não existe um número exato para o número de galáxias do universo, mas estima-se que existam bilhões e até trilhões de galáxias distribuídas pelo universo. Galáxias que nós ainda não conhecemos, por sinal. A próxima pergunta é da Mariana. A colisão entre a Andrômeda e a Via Láctea poderia gerar o fim do universo? Não é impossível que essa colisão possa gerar o fim do nosso sistema, porém é algo improvável. Pode acontecer duas coisas durante a colisão. As galáxias passarão direto uma pela outra, ou então elas podem se fundir e formar uma galáxia única. Nesse processo, os corpos celestes presentes em ambos, eles vão se reorganizar e dificilmente vai ocorrer uma colisão entre eles, devido ao grande espaço que existe entre eles. Então, provavelmente não haveria um grande impacto no nosso sistema, a não ser que ocorra uma colisão de dois corpos. Mas, como eu disse, por conta do espaço entre eles, é muito improvável.
A próxima pergunta é da Lilian Dias. Existe alguma medida além do ano-luz? A gente tem outra unidade de medida que até, na verdade, os astrônomos usam até mais que o ano-luz, que é o parsec, que são 3,26 anos-luz. E uma curiosidade que foge um pouquinho do âmbito acadêmico, mas vou comentar bem rapidinho. Tem uma cena em Star Wars que aquela saga que fala sobre o universo e tal, e que o Han Solo ele se gaba porque ele fez uma corrida em 12 parsecs, alguma coisa assim. Só que eles utilizaram o termo de uma forma errada. Eles deram como um sentido de tempo, só que, na verdade, é uma medida de distância. Então, um parsec é 3,26 anos-luz. A próxima é do Lucas Jaci. O que seria um anel de Einstein? Então, Lucas, eu vou ficar te devendo essa resposta. Eu não vou estar sabendo te explicar. Se o Cauã ou o Tião quiser dar uma explicação, ajudar a gente aqui. Eu também não sei o que seria o anel de Einstein. Acho que é melhor deixar pro Tião responder essa pra gente. Ô, Lucas, o anel de Einstein, né, é uma lente gravitacional causada por uma galáxia, né? Você tem uma galáxia, duas galáxias, na verdade, uma atrás da outra, do nosso ponto de vista. Então, você tem uma e depois tem outra atrás dela. E aí, quando a luz desta galáxia atrás vem na nossa direção, tem uma galáxia na frente que atrapalha. Então, nós não deveríamos ver nada. Entretanto, devido à curvatura do espaço-tempo, né, esta galáxia intermediária, que atrapalharia a gente observar esta galáxia ao fundo, né, ela, na verdade, cria uma deformação no espaço-tempo, de tal maneira que a luz faz uma curva e acaba chegando até a gente. Tipo a gente olhando com uma lupa alguma coisa escrita no papel. Olha só, como a gente tem um minutinho aqui, e eu vi que eu acho que a sua pergunta é a última, eu vou abrir uma imagem aqui no meu computador e você vai ver que legal, tá bom? Deixa eu achar aqui. Nossa, são tantas imagens, deixa eu ver onde que está. Recentemente também eu vi uma imagem muito bonita de um anel de Einstein. Tá. Ondas gravitacional. Ah, lentes gravitacionais. Achei a pasta aqui. Olha aí. Que legal. Deixa eu ver se é essa daqui. Esta daqui. Olha só. Ah, eu não estou compartilhando a tela, né? Ô, Isa, se você puder parar de compartilhar a tela. Não, Cauã, no caso. Oi? Parar de compartilhar a tela, fazendo favor, Cauã. Ah, pode. Eu vou apresentar aqui um anel de Einstein. Olha só que coisa interessante. Vocês estão vendo aí, né? Eu vou abrir esta imagem de outra forma. Olha só, Lucas, tá vendo aqui, ó? Você tem aqui um anel em torno de uma galáxia. Isso daqui é uma galáxia, ok? Não é uma estrela, não. Como está muito longe da gente, fica quase um pontinho. Isso daqui é uma imagem real, tá bom? Se você estivesse olhando com os seus olhos, se a gente pudesse ser capaz de enxergar a essa distância, nós estaríamos enxergando assim. Não é uma montagem, não.
E aqui você tem uma galáxia bastante luminosa, né? Pode observar. Este brilho aqui em cima não é uma galáxia, tá bom? É uma estrela da nossa galáxia, que está muito pertinho da gente, tá bom? Aí ela ofusca um pouquinho o telescópio. Mas essa daqui, ó, ela está a milhões de anos de distância da gente, milhões de anos-luz, ok? E aqui você vê um anel em torno dela. Isto daqui é uma galáxia que está atrás deste pontinho luminoso. E aí, quando a luz dela vem na nossa direção, ela faz uma curva, tá bom? Igualzinho aqui, ó. Olha só esta imagem aqui. Olha só. Aqui você tem uma galáxia, aqui está a Terra, aqui está uma galáxia, e ela tampa o fundo, certo? E lá atrás tem uma galáxia. Entretanto, devido à teoria da relatividade, né, que a gente enxerga que a gravitação causa uma deformação no espaço, então a luz faz uma curva e consegue chegar até a gente. E dependendo desta curva, pode formar várias imagens. Às vezes você vê 4 galáxias no céu, mas na verdade é uma só. Perfeito? Então, galerinha, né? Primeiramente, parabenizando a Isa e o Cauã pela apresentação, né? Foi demais. Eu vi que sobrou uma pergunta aí, mas a gente responde ao final, tá bom? Conforme a gente combinou. 10 minutinhos para perguntas e ao final a gente, né, depois de todas as palestras, a gente interage bastante aí e bate um bate-papo gostoso aí sobre física. Show de bola? Sobre astronomia de modo geral. Isa e Cauã, muito obrigado pela palestra de vocês, viu? Foi show de bola. Eu, né, já tinha assistido uma vez só e adorei reassistir vocês. Parabéns, muito obrigado aí. Vamos fazer 5 minutinhos aqui, tá bom? Vamos voltar às 8h43. Show de bola? Eu vou encerrar a gravação, porque depois eu vou gravar de novo. Aí a gente fica com 3 videozinhos aqui, tá bom? Então, não saiam daí não, só vamos beber uma água. Obrigado, galerinha. Ah, deixa eu passar a lista de presença desta apresentação novamente, tá bom? Vou colocar aqui no chat a lista de presença, vocês precisam assinar. Na próxima palestra, haverá outra lista de presença. Show de bola?